Meu nome é irmão Lodovino Jorge Marim. Eu nasci numa pequena vila chamada Vale Vêneto. A minha infância foi normal, eu diria, com certos pequenos percalços. Gostei muito da fase em que eu fui na aula, primeiramente numa escola municipal, depois junto às irmãs do Imaculado Coração de Maria. Eu era já um pouco mais ousado do que meus manos, né? Em termos de brincadeira, de ir em outros lugares e tudo mais, né? Inclusive, lá pelas tantas ouvi um ronco de um aviãozinho que passava no horizonte e disse para meus manos: olha, eu vou viajar muito na vida. E aí tive que correr porque eles quiseram me bater, né? Nós tínhamos o hábito de rezar o terço todas as noites. Gostava muito do terço quando era rezado nas capelas. Isso acontecia em maio e em outubro, que era o mês do Rosário, né? E aí a gente ia caminhando de noite com tochas até o local, cantando, e era para mim um verdadeiro assim prazer de sonho, de até uma certa mística, né? De aventura, tudo isso aí. Éramos 3 jovens. A família, da minha família era eu, da outra família era Dorvalino Nogara e da outra Antenor Nogara. Éramos juntos para a escola, para a brincadeira, para a pesca, para a caça, para qualquer aventura que a gente fazia como criança, como adolescente. E aí acontece que o Dorvalino Nogara decidiu entrar no seminário. E o Antenor, que era outro meu colega, no mesmo ano entraram no seminário. Um no seminário e outro no juvenato. E eu fiquei um ano sozinho. Foi o ano mais difícil da minha vida. Eu dizia sempre para a mãe e para o pai: sozinho não fico, sozinho não fico. Eu vou ser irmão. Não sabia o que era bem, não sabia bem o que era irmão, mas sabia que era, em princípio, dedicado à educação, a escolas. Então, digo, eu quero ser irmão. E como um deles estava já no juvenato, eu fiz de tudo para que o pai me liberasse. E no final do ano veio um irmão chamado Silvestre Ragagnin e ele me autorizou a fazer o ingresso. E aí iniciei a minha caminhada na vida marista em 1944, no Champagnat, Porto Alegre. Ali a mãe sentiu muito, chorou, e meu pai nem tanto. Meu pai, como sempre, com aquela severidade, diz: olha, você vai, mas é para ficar, não quero que você volte. Eu me adaptei bem, porque gostava de brincar, futebol, vôlei, gostava muito de ler. Então, tudo isso ali me levou e me conduziu rapidamente a amorizar a vida marista, né? Me sentir bem dentro desse contexto. Só se podia ler livros fora do texto da escola, portanto, livros escolares, só às quartas de tarde, sábado de tarde e domingo. E por isso, muitas vezes eu era castigado porque a tentação era grande e eu levantava a tampa e já estava lendo o livro. Comecei a gostar também de desenhar, pintar. A nossa turma foi a maior turma que fez o noviciado junto. Então, a tomada de hábito, que foi o ingresso no noviciado, vestimos o hábito do irmão, com o rabá, aquela parte branca, né? E entramos depois, então, na igreja, em fila, os 60, todos vestidos de batina, né? Naquela época, a gente observava que havia uma visão da vida religiosa como um segundo batismo. Então, no cerimonial, quando a gente recebia a batina, também mudava seu nome. Então, dizia o meu nome, Lodovino Jorge Marim,
daqui para frente você passa a chamar-se Irmão Amadeu. Então, do noviciado eu voltei para Porto Alegre e fiz aí os 2 anos de escolasticado, juntamente com as diversas matérias próprias do magistério. Em 52 iniciei a minha caminhada como professor em Caçador, Santa Catarina. E me deram o 5º ano, né? Uma turma de 52 alunos, dos quais vários eram do meu tamanho e até maiores do que eu. E eu tinha que dar todas as disciplinas. Foi um pouco difícil no início, mas depois, aos poucos, pelo fato de a gente ler muito, eu tinha facilidade de contar histórias e parece que aos poucos foi agradando ao grupo, né? Trabalhei 4 anos. Nesses 4 anos, o trabalho foi evoluindo, mas aí a gente percebe o seguinte, que é importante preservar o que é próprio da criança, que ela é uma pessoa, um ser que é focado naquilo que faz. A criança está completamente focada no que faz. Segunda coisa, é importante a confiança. A criança, ela realmente confia nos adultos e sobretudo no pai e na mãe. E terceiro, é a dimensão do desejo que é despertar o entusiasmo e aquela vontade da criança, do adolescente de aprender, de conhecer o novo, de descobrir as maravilhas que existem nesse mundo de Deus, né? A gente, como formador, tem que estar muito atento, eu diria, a várias facetas, né? A dimensão própria do conhecimento. Junto, a gente tem que trabalhar a dimensão do conhecimento da congregação, portanto, do fundador, em que consiste a nossa missão, qual é o espírito com que a gente deve realizar a missão, que são as virtudes próprias maristas, e como já aos poucos exercitar isso ali, porque não adianta a gente só conhecer, é preciso praticar. Então, a formação, ela consta de conhecimento, mas também de práticas. Então, veja, o dia a dia do trabalho, do serviço, do bem feito, do trabalho bem executado, de ser criativo, de ser alguém que investe com carinho, com amor, aquilo que está fazendo, com simplicidade, mas também com alegria, com entusiasmo, todas essas coisas que são próprias da vida do fundador, né? Quer dizer, se a gente quer ser marista, tem que viver aquilo que é próprio do marista, né? Que são aquelas virtudes que eu diria que nos caracteriza. Depois disto, eu fui nomeado coordenador das obras educativas maristas. Foram 14 anos em Santa Maria. E nessa temporada, ao mesmo tempo, eu trabalhei como representante de equipes interprovinciais. A primeira equipe interprovincial foi em 72, criada em 72, chamava-se EMIR. Até lá por 88, 89, se chamou depois CIME. E depois disso desembocou na Brasil, toda essa caminhada. Em 93 para 94, o irmão provincial me diz, olha, você já fez 14 anos aqui trabalhando, você vai trabalhar como diretor no Colégio Santo Ângelo. Quando cheguei, a escola estava ainda com toda a estrutura de 1970. No dia seguinte, da minha chegada, passei por tudo e comecei a relacionar os itens que deviam ser modificados e reestruturados. Mandei uma carta ao provincial dizendo, olha,
para poder dar continuidade, a gente tem que fazer tudo isso ali, uma reestruturação completa. Bom, é o carinho especial porque realmente a gente deu muito de si em termos de trabalho. Não tive, as férias para mim era trabalhar acompanhando as obras, né? Bom, em 99 foi o último ano, aí fui nomeado para Porto Alegre, no Colégio São Pedro. No final de 2006, pedi para o irmão provincial, digo, olha, eu quero dar o resto dos meus dias lá na Amazônia, para, de uma maneira assim um pouco mais livre, a quem talvez tenha mais necessidade. E o provincial aceitou. Então, 2006, 2007 e 2008, eu trabalhei em Lábrea, na Amazônia. Foram 2 anos assim interessantes, porque foi uma inserção de uma realidade totalmente diferente. Aí eu achava que ia continuar. Em 2008, eu retornei para fazer as férias, aí, ver os familiares, amigos, né? E aí o provincial era o irmão Lauro. Quando cheguei, ele disse, pô, você chegou numa boa hora? Parece que o anjo da guarda te trouxe. Digo, para quê? Disse, o Conselho Provincial te indicou para trabalhar na Brasil. Eu dei uma risada. O que eu vou fazer na Brasil? Eu já abandonei um pouco a caminhada da educação, né? E aí eu pensei, digo, bom, se acharam que posso fazer, vamos lá. Aí passei a trabalhar na Brasil 2009, 10, 11, até maio de 2012. Foram anos muito trabalhosos, mas também de muita riqueza. Aí fui nomeado para cá, para o Colégio Passo Fundo. Aí foram 4 meses, de maio até agosto. Eu fui indicado para fazer o curso de terceira idade na Itália, em Manciana. Eu estava terminando e eu miro que estava na França, em L'Ermitage. Ele diz, eu já são 3 anos e pouco que estou aqui na França, eu não quero mais continuar. Aí eu, como provincial, passou lá e falou disso, digo, olha, se é para ir para lá, francês eu sei me defender bem. E não é que pegou? Então, em 2016 eu vim para Passo Fundo, porque foi a designação do provincial e com isto eu iniciei todo um trabalho para poder atender a uma necessidade que eu percebi a partir de L'Ermitage, de trabalhar com os professores sobre os sentimentos, a mente consciente e inconsciente das crianças. Para mim, ser irmão marista é fazer todo um empenho, um esforço para incorporar aquelas virtudes que Champagnat tanto pregava, que era sermos simples, sermos humildes e ser também devoto de Maria. Para mim, Deus, eu me ligo a qualquer momento, né? É um falar da minha vida, das minhas questões, das coisas que eu vejo no mundo, de como gostaria que fosse a educação, como eu gostaria que fossem as pessoas. Talvez a resposta a essa intuição que eu tive quando era criança, que ia viajar muito, eu vejo que foi uma realidade, uma intuição que hoje eu percebo como sendo uma antevisão daquilo que Deus estava me preparando.